Olá, meus caros! Que alegria inenarrável! Mais um encontro, mais um assunto relevante para o seu negócio. Mas antes da gente começar, já de cara aqui, antes da gente começar a discussão do assunto propriamente dito, aqui embaixo, como sempre, estão os links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, acompanhe nosso trabalho lá, divulgue para o maior número de pessoas que você puder, compartilhe isso com a sua rede de contatos. Vamos fazer deste canal aqui um ponto de convergência de interessados, de pessoas que efetivamente demandam de conhecimentos e de discussão sobre assuntos relevantes para a área de empreendedorismo e inovação. Faça isso, assim você vai ajudar este canal e você vai ajudar uma porção de pessoas, porque o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e ele vai entregar isso para muito mais pessoas. Nosso assunto de hoje nós vamos discutir sobre execução. Essa temática que muitas vezes se confunde com simples rotina. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre essa mudança de perspectiva, mas para isso, como sempre, a gente tem um material de apoio que vai nos ajudar. Mas vá lá, pega o seu caderninho, pegue o seu material de anotações, prepare os seus comentários, as suas dúvidas e depois compartilhe isso conosco. Vamos lá? Muito bem, meus caros. Aqui do lado está o nosso material de apoio. A chatice da rotina ou o brilho da execução. Você escolhe a perspectiva. Só pelo título você já entendeu que a gente vai falar daquilo que acontece no dia a dia do seu negócio. O que efetivamente você precisa pensar lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não efetivamente das ações propriamente ditas, mas da motivação que vai conduzir você a fazer essas ações, a tomar essas decisões. Mas vamos lá. Então, você sabe, eu gosto muito de começar a nossa conversa aqui com uma reflexão. E hoje eu trouxe uma do Albert Einstein. Não há alguém neste planeta que não saiba quem é Albert Einstein, um grande físico criador da teoria da relatividade. Ele dizia o seguinte: no meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, reside a oportunidade. Basicamente, o que ele está dizendo? Ele está aqui, nas entrelinhas dessas palavras, falando sobre o dia a dia da sua organização. As coisas são confusas, as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente planeja, as coisas nem sempre são tão fáceis quanto imaginamos, as previsões nem sempre dão certas. Infelizmente, a previsão, ela é hoje, como se faz previsão? Você basicamente busca um histórico do que já aconteceu, você contextualiza o seu presente e com base nisso você faz uma projeção para o futuro. Mas não há garantia de que o futuro será uma repetição do passado. Portanto, qualquer coisa que tenha alguma vinculação com previsão é uma experiência, é um experimento, é uma tentativa. Não há certeza de absolutamente nada. Ok? Então, o que vai acontecer? No meio deste turbilhão de acontecimentos do dia a dia do seu negócio, a sua possibilidade, a sua capacidade de identificar os problemas e de corrigi-los vai transformar cada um desses problemas em grandes oportunidades. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre a execução. Vamos lá? Vamos começar a nossa conversa então? Então vamos começar com uma definição. A definição de rotina. Rotina é um substantivo feminino que basicamente lá no dicionário, se você for dar uma olhada, você vai encontrar essas 4 definições aqui que eu trouxe como sendo aquelas que me pareceram mais adequadas com o nosso contexto de negócio. Primeiro, é um caminho habitualmente seguido ou trilhado. Caminho já conhecido, rotineiro. Hábito de fazer as coisas sempre da mesma maneira. Percebe? Maquinal e inconscientemente, pela prática, pela imitação. Ou seja, uma coisa rotineira. Hábito inveterado que resiste a qualquer mudança rotineira. Rejeição ao progresso ou ao que é novo. Gente, é assustador você olhar essa definição de rotina quando a gente pensa no mundo dos negócios, ok? Mas então tá bom, vamos lá. Se você olhar para isso aqui, caminho habitualmente seguido ou trilhado, caminho conhecido, rotineiro, opa, aqui tem uma coisa positiva.
aqui tem uma coisa positiva, ele é conhecido. Coisas conhecidas pelas pessoas que estão dentro da organização são feitas de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais tranquila. Opa, então aqui nós achamos uma coisa positiva da rotina. Todos esses outros elementos aqui, eles têm uma aparência, um ar de negatividade, ok? Mas aqui está o segredo, aqui está o pulo do gato. Você precisa aprender a transformar essas coisas negativas em oportunidades. Por isso que eu gosto muito da filosofia oriental, que diz que cada problema é uma oportunidade. Eles não enxergam um problema como uma coisa ruim, que precisa ser varrida para debaixo do tapete. Enxerga o problema como uma coisa, uma possibilidade. Na filosofia oriental, mais ou menos, acontece o seguinte: cara, se eu tenho um problema e eu já consigo ganhar dinheiro com ele, se eu eliminar o problema, eu vou ganhar muito mais. Opa, então o problema é sim uma oportunidade de ganhar mais. Claro, desde que eu solucione. Então, veja só, a rotina, o que ela cria? Ela cria estabilidade, cria tranquilidade para as pessoas executarem as suas tarefas. E isso é importante, isso é bom. O segredo da rotina é as pessoas saberem exatamente o que elas precisam fazer. E aqui tem um verbo importante, fazer. Okay? Aqui a gente começa a fazer uma conexão com a execução propriamente dita, que é a essência aqui da nossa conversa de hoje. Tá? Então, entenda que a rotina ela faz parte dos processos, as coisas acontecem todos os dias, né? E nós não podemos permitir que rotina se transforme em uma coisa ruim. Ok? Então, vamos lá. Então, pense o seguinte. É você que vai definir essa ótica, ok? Você que vai definir essa ótica positiva ou negativa das coisas. Mas vamos em frente. Olha só quantas coisas que acontecem todos os dias e que precisam ser feitas. São coisas que muitas vezes a gente nem se apercebe. Né? Coisas simples. Comprar, armazenar, vender, comprar, emitir notas. Você já reparou que muitas vezes os líderes, a alta cúpula organizacional, a direção do negócio, não presta atenção nesses pequenos detalhes. Todas essas coisas aqui são processos que acontecem todos os dias na sua empresa. Tá? Mas eu acho que tem dois aqui que são essenciais e que vão fazer com que toda essa rotina, essa sequência de coisas que precisam ser feitas todos os dias e que você precisa achar o melhor jeito de fazer, elas podem ser resumidas em duas coisas aqui que precisam ser feitas da melhor forma possível, que é qualificar as pessoas e otimizar os processos. Então, quando você encontra um conjunto de pessoas extraordinárias para trabalhar com você, você as qualifica, você as orienta, você as treina, de tal forma que elas consigam se conectar aos interesses, aos propósitos da sua organização. E você dá a estas pessoas, além das habilidades para fazer, a autonomia para decidir, ou seja, para que elas possam decidir o melhor jeito de ajudar você a conduzir o seu negócio, essas pessoas então vão aprender a otimizar todos os demais processos, essa lista de coisas que aí está, ok? Então pense muito sobre isso, nunca esqueça, e eu já falei isso em diversos outros vídeos nossos aqui, o negócio é seu, ninguém vai tirar isso de você, sozinho você vai conseguir fazer? Vai. Seu negócio vai crescer? De jeito nenhum. Você precisa da ajuda de pessoas. Por quê? Primeiro, você não tem todas as competências do mundo, porque ninguém as tem. E segundo, o segundo ponto é que o seu negócio, se ele crescer, vai ter um conjunto de coisas muito maior a serem feitas. E sozinho você não vai dar conta, você vai precisar de pessoas. Que tipo de pessoas? Aquelas nas quais você confia. Ok? Então vamos lá. Eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje, e isso me chamou a atenção. Esse livro aqui é um livro absolutamente extraordinário e eu recomendo fortemente que você leia, que é o livro Execução, de Larry Bossidy e Ram Charan. Esses dois sujeitos são consultores mundialmente conhecidos, extraordinários no que fazem, e o livro é espetacular. A essência desse livro, que foi publicado em 2019, ele diz o seguinte, a essência dele, juntando tudo: planejamento é uma intenção, é desejo, é plano, ok? Execução é o resultado obtido. Se você imaginar, pense agora, você ou qualquer outro líder, o cara que tem uma grande ideia, uma brilhante ideia, faz um plano de negócios. O plano de negócios é o suprassumo do planejamento de um novo negócio que está surgindo. Aí eu pergunto para você, por melhor que você seja,
por melhor que qualquer empreendedor seja, vai resolver alguma coisa você ter um plano de negócio? Desculpa a minha sinceridade, mas não vai resolver nada se você não tirar esse plano de negócios do papel. Você precisa partir para a execução. Se você não fizer, vai ser apenas uma boa ideia, aliás, mais uma das boas ideias que enchem cemitérios por aí. Então, meu amigo, mãos à obra. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa execução? Então, vamos lá. No livro, os autores discutem que a execução ela precisa fazer parte da cultura organizacional, ok? Ou seja, a cultura da sua empresa precisa ter um foco central na atividade de execução. Planejamento é um problema seu. Agora, toda a operação embaixo precisa executar. Ok? Então, a execução, segundo os autores, tem 3 pontos muito importantes. Primeiro, você precisa entender que isso é uma disciplina que tem que fazer parte da estratégia. Ok? A execução faz parte da estratégia. Você não faz qualquer coisa de qualquer jeito. Qualquer coisa que você faça precisa estar conectada a alguma demanda da estratégia. Por quê? Porque a execução vai conduzir aquela visão que lá está no seu planejamento do mundo das ideias, que é o planejamento, para o mundo real, que é o mundo dos resultados que você vai conseguir, ok? Outro ponto importante que os autores levantam aqui é a principal tarefa do líder da empresa. Você, empreendedor, você é que é responsável por formar a cultura organizacional. Você que tem que mostrar para as pessoas da sua empresa que executar é essencial. E outra observação dos autores é que deve ser um elemento-chave da cultura da empresa. Então, de novo, estou enfatizando aqui, para eles não basta estar na estratégia, não basta estar no papel, não basta o líder querer fazer, tem que fazer parte da cultura, ok? Beleza? Então, os autores eles afirmam que executar basicamente é você expor a realidade de forma sistemática e agir sobre ela, preferencialmente de forma proativa. Então vamos lá, vamos interpretar isso que os autores estão dizendo aqui. Eles estão dizendo o seguinte: saia do mundo dos sonhos, olha para a forma como as coisas estão sendo feitas, de forma absolutamente sistemática e pragmática, ok? Porque senão você vai o quê? Você vai achar que aquilo que está lá no planejamento estratégico vai dar certo. Simples assim. Gente, o mundo real, ele interfere no mundo das ideias, ok? Então, muitas vezes você faz uma previsão, aquilo que a gente começou a nossa conversa aqui, você faz uma previsão baseada em um determinado histórico, num determinado contexto, e eventualmente esse contexto muda, e isso muda o seu futuro. Então, quer dizer que aquilo que você planejou, que está lá no seu planejamento, que é um conjunto de intenções, pode, talvez, não ser a coisa mais adequada, no momento que isso virar realidade. Ok? Então, o que o autor diz aqui? Que você precisa, no momento em que você vai executar, você precisa acompanhar essa execução, para que você consiga efetivamente checar se os resultados que dali, desta ação, dessa execução, estão surgindo, são bons para a organização. Estes resultados estão ajudando a conduzir a sua empresa para aquela visão que está desenhada lá no planejamento estratégico, ou aquela visão do planejamento estratégico precisa de algum ajuste. Percebe? E como é que você vai descobrir isso? Só se você fizer uma comparação. Você que é eventualmente da área financeira, você já deve ter ouvido a expressão orçado e realizado, né? Que a gente faz um orçamento, mas na hora que vai fazer, nem sempre o orçamento bate. Planejamento é mais ou menos a mesma coisa, como se a gente tivesse um orçado e realizado aqui. Nem sempre aquilo que você planeja é aquilo que vai acontecer, né? Então, você precisa acompanhar sistematicamente a execução, os resultados que dali surgem, para ver se eles estão fechando com aquilo que você buscava. Se não fecha, quanto mais controle você tiver sobre essas execuções, mais rápido você vai perceber que algo está errado e muito mais rapidamente você vai perceber que você precisa interferir. Interferir positivamente para recolocar a sua organização nos trilhos que conduzem você àquela estação que tanto você imaginava. Muito bem. Então, basicamente, o planejamento, ainda segundo os autores, ele é um agrupamento de ideias, de intenções,
que são totalmente inúteis se elas não forem traduzidas em passos concretos de ação ou execução. Ok? Duro aqui. Não adianta nada você planejar se você não executar. E aqui é que tem um grande problema. Essa que é uma das dificuldades. E isso não é uma crítica a você. Ok? Você é empreendedor. Isso é uma característica do empreendedor. O empreendedor, ele é um sujeito que ele tem uma visão ampla das coisas. Ok? E ele nessa visão ampla, ele identifica ali uma possibilidade, ele acha uma oportunidade de negócios, ele cria todo o negócio em volta desta oportunidade. Esse processo, né, motiva você, empreendedor. Você é instigado por essas ideias novas, por essa possibilidade de você oferecer uma solução para o mercado, para algum problema que o mercado tem. Isso te empolga de tal forma, essa visão ampla das possibilidades que sua empresa oferece, que você simplesmente não se apercebe dos detalhes. Né? E isso traz para você a dificuldade de converter essa visão macro que você tem naquele checklist, naquele conjunto de ações diárias, daquelas tarefas diárias que vão converter a sua visão em um fato propriamente dito. Entendeu? Então, isto não é uma coisa ruim. Isso é uma característica do empreendedor. Nem todo empreendedor é um executor por natureza. Se ele puder ser, muito bom, maravilhoso, esse é o melhor tipo de empreendedor que existe, o empreendedor executor, aquele que efetivamente tira do papel. Mas se você for um empreendedor que tem uma outra característica, se você for um empreendedor que é mais planejador, mais pensador, você tem uma saída muito simples para isso. Identifique alguém que seja muito bom em executar e coloque esta pessoa no comando da operação de execução, ok? Pense nisso. Você precisa executar. Se você acha que não consegue fazer isso, ou você não quer fazer isso, coloque alguém que o faça. Isso não é ruim. Isso é percepção de realidade. Isso mostra a sua inteligência como empreendedor que é. Ok? Mas vamos em frente. Então, os autores neste livro, eles dizem que há 3 processos-chave para a execução. Ok? Um seria o processo de pessoal, que tem a ver com escolher outros líderes. Você consegue entender isso? Quando você tem uma determinada ideia e a sua empresa vai crescendo, você precisa de lá de dentro da sua empresa, você precisa que lá você tenha lideranças. Precisa ser uma liderança formal? Não necessariamente. Às vezes a sua empresa não é tão grande assim que você precisa de gerentes, de diretores, mas você vai ter lá formadores de opinião. Você vai ter na sua equipe pessoas que são lideranças informais. Então, quando a gente fala aqui de liderança, é a condução, ok? Então escolha pessoas que tenham este espírito de líder, que vão ajudar você a transformar todas aquelas ideias que estão no seu planejamento em ação propriamente dita. Outra coisa importante, outro processo-chave dentro do processo de execução são os processos ligados à estratégia, né? Que basicamente é definir o direcionamento estratégico do negócio. Isso aqui, meu amigo, missão sua. E o processo de operação, que é basicamente conduzir as operações, é fazer acontecer. É lá no chão de fábrica, como alguns autores dizem, como dizem os orientais, o Gemba. Eu gosto muito da expressão Gemba. Gemba, em japonês, significa o lugar onde as coisas acontecem. Eu, particularmente, não gosto muito da expressão chão de fábrica ou piso de fábrica, porque dá a impressão que é o lugar que nós pisamos, né, como se fosse uma coisa menor, quando, na verdade, é lá que você tem a coisa mais importante da sua empresa, que é a geração de riqueza. Né? Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha em cada um desses aqui? Vamos lá. O processo de pessoal. Basicamente, existem alguns objetivos ali dentro deste processo. Você precisa avaliar as pessoas de uma forma precisa e profunda. Ok? O que quer dizer isso? Que as pessoas precisam estar no lugar certo. E você precisa conhecer as pessoas. Ok? Conheça as pessoas. São seus amigos? Talvez sim, talvez não. Se não são, você tem um processo formalizado de contratação, né, que ajude você a fazer uma conexão entre o perfil da pessoa, que a pessoa tem, e o perfil que a vaga, o trabalho a ser feito, demanda. Perceba. Né? Outra coisa, fornecer
esse processo pessoal precisa fornecer um modelo para identificar e desenvolver os talentos. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? As pessoas têm que ter a percepção de liderança, sejam elas formais ou informais, ok? Tem um cargo ou não tem um cargo. Mas a liderança, esse espírito de líder, esse espírito intraempreendedor, ele precisa estar disseminado dentro da organização. E, eventualmente, aqui é um ponto duro, mas que a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não entendem, quem está fora do mundo dos negócios, acredita que o empreendedor é um sujeito muito frio, muito calculista. E deixa eu contar uma coisa para vocês, há vezes em que isso é necessário, ok? Então, quando você cria um modelo de negócio, você precisa entender em que passos, em que fases do ciclo de vida a sua empresa está. Então, dependendo do ciclo de vida em que a sua empresa está, da fase em que a sua empresa está, você vai precisar de perfil diferente de pessoas. Eventualmente, quando a sua empresa está começando, você precisa de pessoas que sejam mais energizadas, que tenham mais ímpeto, que arrisquem mais, que olhem para o planejamento e experimentem como é que eu vou colocar esse planejamento de pé, sabe? Que sejam mais ousadas. Talvez quando a sua empresa esteja numa fase mais adiante, numa fase mais de maturidade, talvez você precise de uma pessoa mais metódica, que olhe para dentro do processo com mais cuidado, sabe? Eventualmente isso precisa acontecer. Então, quando você tem esse modelo, talvez isso gere substituição de pessoas. E às vezes as pessoas olham, cara, mas aquela pessoa fazia o trabalho dela tão perfeito, tão bem feito, tinha alto desempenho. Talvez até tivesse. Mas talvez naquele momento você esteja precisando de alguém que tenha uma melhor visão de futuro. Perceba? Então, por que eu estou falando isso? Porque você não deve se culpar. Às vezes isso é necessário. Ok? Vamos lá. Preencher o pipeline de liderança com base em um plano sólido de sucessão, que está conectado com isso que a gente estava falando. Ou seja, o pipeline basicamente é como se fosse um conduto, né? Ou seja, todo aquele conjunto de vagas que você tem, que conduz para um determinado resultado, você tem que sempre imaginar o seguinte: bom, hoje eu preciso de tal perfil, talvez amanhã eu precise de um outro perfil. Isso é o seu pipeline. Então você precisa preencher o pipeline do seu negócio, já pensando no futuro, ok? E quando você olhar para o futuro, identificar as pessoas que podem executar o trabalho, você pode dizer assim: opa, acertei. Estou no caminho certo. Você precisa identificar essas pessoas. Legal? Muito bem. Outro elemento importante é o processo de estratégia, né? Que é um outro elemento extraordinário que você precisa estar atento. Primeiro, você vai ter que definir os comos da execução do seu plano. Ok? Porque se você não definir como as coisas vão ser feitas, o seu plano não vai sair do papel. Talvez a execução em si dessa etapa não seja sua. Lembra que eu falei agora há pouco, talvez você não tenha esse perfil, mas a responsabilidade é sua. Então cabe a você encontrar alguém que consiga dizer esses comos, ok? Então, seja ele um sócio, seja ele um diretor contratado, seja ele um gerente contratado, não importa. Mas a responsabilidade é sua, ok? Outra característica importante aqui: um excelente plano estratégico, ele deve ser uma ferramenta para as pessoas da empresa baseada nas suas decisões e ações, ok? Então, veja, planejamento estratégico, ele não é uma coisa vazia. Você terá um documento que não foi feito para ser guardado numa gaveta, ele foi feito para ser usado no dia a dia. Então, quando as pessoas que vão tomar decisões dentro da sua operação, dentro do seu negócio, tiverem alguma dúvida, o que elas deveriam fazer? O que elas deveriam consultar? O plano estratégico. Vai lá, olha no plano estratégico e faça a seguinte pergunta: essa decisão que eu estou prestes a tomar vai ajudar a empresa a chegar nisso que o plano estratégico quer? Se sim, decisão acertada. Se não, decisão errada. Então muda de ideia e repense. Ok? Então, o planejamento estratégico é um apoio às decisões. Ele é uma ferramenta de uso diário, né? Doses homeopáticas. Vamos lá. Outra coisa. O processo de estratégia vai avaliar constantemente a qualidade das premissas e hipóteses das quais o planejamento depende. Então, por exemplo, capacidades, habilidades, flexibilidade.
O que é isso aqui? Isso aqui é choque de realidade. Ok? Então, o planejamento estratégico ele precisa ajudar você a olhar, e isso aqui agora é uma ponte, né, entre planejamento estratégico e execução. Você precisa acompanhar todos os dias se essas premissas que você usou para criar o seu plano de negócio, elas são válidas para o contexto que se apresenta naquele momento, que pode estar diferente do contexto que existia quando da execução, quando da montagem, da elaboração do planejamento estratégico. Percebe? Lembre-se, o mundo é dinâmico. Percebe? O mundo é dinâmico. Então você precisa estar atento. Planejamento estratégico é uma ferramenta viva. Ok? Então ele precisa ser revisitado periodicamente para você ter certeza de que você vai chegar naquilo que você quer. E se o contexto mudar, talvez até o que você quer precise mudar. Ok? Vamos lá, vamos em frente. E aqui tem uma coisa que é dolorosa, mais uma das coisas dolorosas. Ser empreendedor não é fácil, meus caros. Seja realista. Ok? O processo de execução deve estar ligado ao processo de pessoal. Você tem as pessoas certas, você sabe onde encontrá-las, os resultados que elas estão conseguindo batem com aquilo que você quer. Então, meu amigo, seja realista. Então você estabelece os objetivos, estabelece metas. Se as metas não estão sendo atingidas, é porque a execução não está adequada. Então, não delire, ok? Não devaneie, haja com rapidez, acompanhe os números, seja frio nessa hora. É importante ser, ok? É importante ser. E, finalmente, a última etapa, que é o processo de operação, né? Outro processo importante. Esse processo vai indicar o caminho para os processos de estratégia e pessoal de forma que os ligue aos resultados. Lembre-se, tanto as pessoas quanto as ideias e ações que são descritas lá no seu planejamento estratégico precisam estar vinculadas ao resultado. O resultado tem que ser a busca de todo mundo. Então, os processos de estratégia de pessoas precisam ajudar você a conseguir os resultados, ok? Eventualmente eles vão ter que fazer algumas mudanças ao longo do processo, mas isso faz parte da coisa. Lembre-se, o mundo dos negócios é dinâmico, né? Outra coisa importante para a operação, muito importante para a operação, você precisa decompor os resultados de longo prazo em metas de curto prazo e conduzir a execução. O que significa isso? Aquilo que está lá, você tem um market share, por exemplo, definido lá no seu planejamento estratégico. Eu quero chegar em 20% em 2 anos. Tá bom. Mas o que você vai fazer nos primeiros 3 meses? Nos primeiros 6 meses? No primeiro ano? Ou seja, você precisa decompor aquilo em ações e essas ações vão estar vinculadas a metas, que são números que precisam ser alcançados. Então você precisa sim decompor aquela visão de futuro e trazê-la para os futuros mais próximos ou para o presente e ir de passo em passo, ok? Isso é uma responsabilidade da operação. Outra coisa importante, o plano operacional ele é composto por todos os programas que a empresa vai desenvolver para atingir as metas. Ou seja, todos aqueles subplanos, plano de marketing, plano de operação, de produção, o plano financeiro, todos eles fazem parte das ações que você vai executar para chegar nas suas metas, ok? E finalmente, isso aqui é importante, hein? No plano operacional, o líder é o responsável. Você é o responsável por quê? Por supervisão da transição direta da estratégia para operações. Então, essa ponte entre a estratégia e a operação é uma responsabilidade sua, uma missão sua. Quanto mais disto você puder executar, melhor. Estabelecer objetivos, interligar esses processos, lidar com as revisões que precisam eventualmente ser feitas, realizar os trade-offs. Trade-off é o que eu vou descartar, né? São as decisões de descarte, né? E ensinar as pessoas a executarem. Se você puder fazer isso, meu amigo, você tem tudo para ter um negócio extraordinário, de extraordinário sucesso, ok? Porque você vai conseguir tirar do papel aquela ideia. Você vai conseguir transformar planejamento em resultado. Certo, meus caros? Muito bem, então vamos lá. No próximo vídeo, a gente vai falar, então, começar a conversar sobre a criação da cultura organizacional. Bom, meus caros, então vocês viram, a gente falou aqui sobre execução. Essa foi a essência do nosso vídeo de hoje, né?
Então guarde uma frase. Planejar é essencial, mas um planejamento não significa nada se você não colocá-lo em prática e transformar isso em resultados. O melhor planejamento do mundo não vale nada se ele não chegar em resultados. Ok? Planejar não dá dinheiro. Agora, executar o planejamento dá. Então pense muito sobre isso. Meus caros, eu espero que esse nosso raciocínio aqui tenha feito sentido para você. Se fez, aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, acompanhe o nosso trabalho lá, divulgue na sua rede de contatos, compartilhe com as pessoas que você acredita que possam aproveitar essas informações que a gente compartilha aqui. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, assim o YouTube vai avisar você cada vez que nós publicarmos um vídeo novo e você não vai perder nenhum conteúdo. E uma coisa importante, interaja com a nossa equipe. Aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, dê as suas sugestões, faça as suas perguntas, faça as suas observações, compartilhe conosco. Vamos construir aqui um espaço colaborativo de troca de informações do mundo dos empreendedores. Meus amigos, meus caríssimos, nos encontramos no nosso próximo vídeo e até lá eu gostaria muito, mas muito sinceramente, que vocês fizessem excelentes negócios. Grande abraço.